Olá a todos, bem-vindos a mais um capítulo de Mente Saudável. Gostaria de convidá-los hoje a revisitar a questão da dependência, do comportamento adictivo, como a gente diz. É um comportamento de repetição da busca daquele prazer, Então a gente lá nos primeiros vídeos já falou de alguma coisa a respeito, Lembro de ter falado de dependência de cocaína, de dependência de álcool, dependência de cigarro, E assim por diante. E eu queria frisar hoje que existem algumas formas de dependência que não envolvem substâncias psicoativas, não envolvem substâncias externas. A gente precisa lembrar que as substâncias psicoativas, como maconha, cocaína, cigarro, álcool, opioides, benzodiazepínicos e assim por diante, essas substâncias fazem o papel de uma substância que a gente produz. Então, para dar o exemplo da cocaína, uma dependência aí terrível, que muitas famílias têm que enfrentar. A cocaína faz o papel da noradrenalina. É como se fosse uma superprodução de noradrenalina no nosso organismo. Aquilo dá um prazer enorme e a pessoa vai querer repetir aquele prazer indefinidamente. Esse é o chamado comportamento adictivo. Mas existe o comportamento adictivo sem a substância externa, Existem algumas pessoas que têm uma tendência a ter um prazer exagerado com certos comportamentos e vão querer repetir esse prazer que vai ser mediado, que vai ser dado pelas substâncias que a gente mesmo produz, como eu vou explicar com 5 exemplos que eu separei para vocês. Então, 5 exemplos de comportamentos de dependência que não envolvem substâncias. Sex addict, como dizem os americanos, dependência de sexo. Pessoa que procura prostituição, procura amantes, procura aventuras sexuais indefinidamente. Jogo patológico, pessoa que joga sem controle, que joga desmedidamente. Dependência de pornografia, um problema que tem crescido gravemente aí na sociedade atual. Acesso à pornografia hoje é uma coisa quase que irrestrita, e que tem gerado dependência, tem gerado comportamento de dependência de várias pessoas aí, um problema danado para as famílias também. Cleptomania, a dependência de pequenos furtos, a pessoa ficar repetindo aquele comportamento de pequenos furtos que não vão gerar lucro nenhum para a pessoa, que não vão gerar um ganho financeiro, é simplesmente o prazer, entre aspas, aí, da aventura do pequeno furto. E, finalmente, qual foi o outro que eu separei? Então, nós falamos de dependência de sexo, dependência de pornografia, dependência de jogo, dependência de pequenos furtos e gastos compulsivos. Sabia que tinha mais um aí, fui tentar de memória, não fiz a colinha, quase que ela me trai. Gasto compulsivo, pessoa que tem lá 150, 200 pares de sapato, dezenas de bolsas caras, roupas que nunca vão usar, 5 jaquetas iguais, cada uma de uma cor, E a pessoa compra aquilo naquela compulsão ali, naquela coisa, naquele prazer de comprar e depois a coisa passa. Então o que acontece, na dependência de compra, de jogo, de sexo, de pornografia e do roubo patológico, que é a cleptomania? Ali existe uma descarga de 2 substâncias, basicamente. Você tem a descarga de noradrenalina, que é a expectativa, Você imagina uma pessoa na mesa de jogo, Você imagina uma pessoa numa situação de conquista ali, que sabe que vai terminar numa aventura sexual, uma situação do cleptomaníaco, de achar a oportunidade adequada para fazer aquele pequeno furto. Ou a pessoa na loja, escolhendo e sendo paparicado pelo vendedor e tudo. O que acontece? Existe uma descarga de noradrenalina aí. Você tem um prazer enorme com aquela expectativa. Aquilo ali te excita, aquilo ali faz com que você fique hiperfocado. Parece que só existe aquilo ali enquanto você não conclui o ato. E na hora que você conclui o ato, você tem uma descarga de dopamina, Vocês devem lembrar lá quando eu falei na dependência de cigarro, Dopamina é a substância que faz a mediação da recompensa,
É aquela hora, assim, por exemplo, quando você está muito apertado de ir no banheiro. Você chega no banheiro, se alivia, aquela sensação boa, né, que entra, que te preenche ali, aquilo ali é mediado pela dopamina. Então, quando você conclui a compra, quando o cleptomaníaco conclui o pequeno furto, a pessoa viciada em sexo conclui a conquista e tudo, aquilo dá uma descarga de dopamina, a pessoa sente muito prazer, a pessoa se sente recompensada e conclui o ato. O grande problema é que depois que acaba, fica um vazio enorme, porque a pornografia, o sexo fácil, a cleptomania, a compra compulsiva e assim por diante, elas não têm sentido em si mesmo. Aquilo ali fica uma coisa sem razão de ser. Putz, o que eu vou fazer com outro sapato? Né? O que eu vou fazer com isso? Né? E assim por diante. Então, o que acontece? Fica um vazio enorme, gera uma angústia enorme e a pessoa vai querer repetir aquela experiência para aliviar a angústia. Então, ela parte para uma nova repetição para ter novamente aquela descarga de noradrenalina, ter aquela descarga de dopamina para recompensar o ato, para recompensar a experiência que ela teve, alimentando esse ciclo indefinidamente. Tem tratamento envolve medicação, envolve psicoterapia, é eficiente, mas eu quis deixar esse vídeo aí para mostrar como que dependência é uma coisa complicada, né? Não é necessariamente dependência química, não necessariamente envolve doses altas de substâncias externas, né? Às vezes as armadilhas estão dentro do nosso próprio organismo. Tá gostando do conteúdo? Visite nosso site www.metodomentesaudável.com.br. Para quem não se inscreveu no canal ainda, fica o convite para se inscrever e segunda-feira a gente volta. Muito obrigado a todos e até lá!